capítulo número 14, a partir do verso 1. Meu Deus, que atmosfera gostosa aqui essa noite. Está sentindo a presença de Deus aí, irmão? Glória a Deus por isso. Que louvor abençoado. Que Deus continue abençoando essa equipe maravilhosa, em nome de Jesus. Êxodo 14, a partir do verso número 1. A palavra nos ensina: o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampando junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que sirvamos aos egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que gera vida em cada um de nós. Obrigado por despertar em nós um coração posicionado, dependente de ti. Gera em nós crescimento essa noite por meio da tua palavra, que é viva e eficaz em cada um de nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Bom, amados, eu sei que você conhece o texto, o êxodo, a saída do povo de um tempo de mais de 400 anos servindo aos egípcios como escravos. Uma geração que conhecia a liberdade chega no Egito, uma outra geração que não conhecia a liberdade, mas ouvia sobre liberdade por meio de seus pais. Uma outra geração que não conhecia a liberdade, mas talvez ouvisse através dos seus avós, através do pouco daquilo que os pais escutaram. E veio então uma outra geração que pouco sabia sobre o que era a liberdade. E essa geração é exatamente a geração que Deus desperta para tirar daquele tempo de escravidão. Um povo que não sabia o que era ser livre, um povo que conhecia a servidão acima de todas as outras coisas. Esse texto me chama a atenção, porque quando Deus os levanta um homem chamado Moisés, que é uma tipologia de Cristo, aquele que aponta para um caminho de salvação, aquele que aponta para uma libertação. Ele está dizendo para o povo que caminhe numa direção, e o próprio texto vai dizer, se você ler aqui o contexto, vai nos ensinar que havia um caminho muito mais rápido que levava até a terra prometida. Não precisaria ser aquele caminho que a gente conhecia, que nós conhecemos, que durou 40 anos. Havia um caminho mais rápido. No entanto, Deus os leva para um lugar
que literalmente a gente pode conhecer e talvez até chamar de emboscada. Uma emboscada divina sobre a vida desses homens. Um lugar diante do mar, ao lado montanha e atrás o exército de Faraó, que se arrependeu de ter libertado o povo. Nesse contexto nós percebemos um povo que, ao marchar, o texto fala, salvo engano no versículo 6, que eles iniciaram a caminhada marchando corajosamente. 2, 3 versículos à frente, eles veem agora o exército e começam a clamar, dizendo: por que você nos trouxe aqui? O que mudou um povo que saiu marchando corajosamente para um povo que agora está clamando, pedindo a Deus para voltar para o Egito? Sabe, irmãos, toda vez que a gente romantiza com o nosso passado, toda vez que a gente olha para o nosso passado, talvez sentindo falta do que fomos, do que éramos, de algumas situações e vidas, a gente está romantizando com o lugar da escravidão que Deus nos libertou. E é muito impressionante a gente começar a perceber dessa maneira, porque se Deus me removeu de um lugar, independente de qualquer que tenha sido ele, talvez até melhor do que você hoje vive, não sei. Talvez o teu passado teve outras situações, mas haviam prisões e Deus te tirou de algumas prisões, Deus te tirou de algum momento de escravidão e te leva para um outro lugar para iniciar uma nova história. Mas às vezes, por conta da pressão, a gente romantiza com o passado e tem saudade daquilo que a gente conhece, que é a escravidão, em detrimento do medo de alcançar uma promessa desconhecida por nós, mas conhecida por Deus. Então eu fico com medo do futuro, que é promessa, e sinto saudade do passado, que é a escravidão. Você consegue perceber como que a nossa mente funciona? A gente olha para trás e percebe, é escravidão, mas eu conheço, na frente tem algo muito bom que eu não conheço, então eu prefiro a escravidão conhecida do que a promessa desconhecida. E então a gente começa a romantizar com o nosso passado. A gente começa a se lembrar de algumas coisas que vivemos, e talvez o que nos falta não é uma nova promessa, é apenas um posicionamento da promessa que já foi feita. Às vezes nós estamos clamando do Senhor: Pai, eu preciso de uma nova palavra, eu preciso de uma nova direção, eu não sei o que eu vou fazer, como é que vai ser isso, meus próximos dias. E Deus está dizendo: você não precisa de uma nova palavra, você precisa se posicionar com a palavra que já foi liberada. E quando você se lembra da palavra, você consegue firmar os seus pés, porque a palavra é esperança, e a esperança não fica morta, pelo contrário, Cristo em nós é a esperança da glória. Quem tem esperança no Senhor nunca fica desamparado. Quem espera no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas prevalecem para sempre. Esse texto me ensina sobre um povo passivo, um povo que vivia a escravidão, mas a passividade era tão grande que agora eles estavam livres, mas sentindo saudade da servidão. Livres geograficamente, presos mentalmente. É muito fácil tirar o povo do Egito, o difícil é tirar o Egito do povo. É muito fácil Deus mudar a tua geografia, o difícil é tirar a geografia antiga de dentro de você, porque a nossa mente, ela se acostuma, inclusive com dores. Eu não sei se você já teve alguma experiência de passar mal ou de ter alguma dor no seu corpo, e você fala: eu não vou no hospital, eu vou ficar com isso aqui, e você acaba se acostumando com uma determinada dor, porque a gente foi feito para se acostumar com situações de dores. E então eu passo a me acostumar, e aquilo faz parte da minha vida, então aquilo já não incomoda mais. O que o povo de Israel vivia no Egito era uma cauterização da mente, era escravidão, mas a escravidão já era boa, porque era o lugar que ele conhecia, era o conforto, era ruim mas bom. Não sei se você consegue me entender. Era o ruim mas conhecido. Era escravidão, mas pelo menos eu sabia onde era minha casa, pelo menos eu sabia o que me esperava no final do dia. Trabalhava muito, mas eu sei que no final do dia eu vou chegar em casa, vai ter uma esposa esperando, vai ter um marido esperando, vai ter minha casa esperando, mas eu não consigo me libertar. E esse texto me mostra como foi fácil tirar o povo do Egito, mas os 40 anos me mostra como foi difícil tirar o Egito do povo. Alguns dias depois da saída, já havia coluna de fogo, já havia nuvem. Alguns dias. Quantos dias, irmãos? Alguns poucos dias, 3, 4 dias depois de sair do Egito,
Imagina, eles estavam agora experimentando dos primeiros dias de liberdade. Um dia sem Faraó gritando na tua cabeça, um dia sem chicote no teu lombo, um dia sem o jugo do pecado, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e o povo viu Faraó e preferiu voltar do que enfrentar. Tem situações que nunca mudam em nossas vidas porque a gente não se posiciona. Não é porque falta palavra, é porque falta posicionamento. Não é porque falta direção, é porque falta coragem, é porque falta ousadia, disciplina. A gente vive tanto e escuta tanto pessoas falando sobre disciplina física. Se eu quiser um bom desempenho físico, eu tenho que ter disciplina física. O problema é que eu tenho disciplina física, mas não gera disciplina espiritual. E são coisas diferentes. Se eu quiser crescer espiritualmente, eu preciso viver uma disciplina espiritual. Significa o quê? Não é orar quando tem vontade, é orar quando está doendo. É orar quando a tempestade é forte. É orar quando tudo que você vê na frente é o mar, dos lados é montanha e atrás o inimigo no seu encalço. E é aí que você clama. Olha que interessante. O povo, quando viu atrás Faraó, eles oraram, mas não foi para pedir a Deus livramento. Eles oraram. O texto nos ensina, nós lemos, eles clamaram ao Senhor. Quando você está passando alguma dificuldade, você clama ao Senhor pedindo o quê? Livramento? Ou voltar para o lugar que você estava? O povo não pediu livramento, pediu para voltar. Tiveram a oportunidade de orar, tiveram a oportunidade de falar: Deus, o Senhor nos tirou de um lugar, o Senhor nos libertou do jugo da escravidão. Se nós estamos aqui, eu creio que o Senhor me chamou, então o Senhor também não vai desamparar. Mas agora viram mar, montanhas e inimigo. Clamaram. A atitude é certa, mas o que sai da boca é errado. O desejo é até certo, a vontade, o impulso, a inclinação pode até ser certa, mas se da tua boca não sair palavra de posicionamento, não adianta. Se da tua boca não sair palavra que confessa o que você crê, que declara o que você crê, que está alinhado com aquilo que você está vivendo, ou seja, declarações de vida, declarações de palavra, declarações bíblicas, é eu falar o seguinte: eu sei que Deus está comigo, não importa se na frente tem mar, se do lado tem montanha, se atrás tem inimigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que é tão difícil a gente se lembrar das palavras que Ele liberou sobre nossas vidas? Será que é tão difícil porque o momento de pressão nos leva a pensar que Deus nos abandonou em algum momento? Eu não sei se você já passou por uma situação de pressão tão grande, a ponto de você desejar voltar, a ponto de você desejar desistir, a ponto de você achar que Deus está fechando algumas portas. Sabe, irmãos, eu queria compartilhar 4 chaves, 4 princípios, 4 verdades que a gente precisa entender, que esse texto nos ensina. Porque parece que Deus abandonou aquele povo, e parece ainda pior, porque se foi Deus que conduziu a esse lugar, e o começo do texto vai dizer que Deus mandou eles voltarem um pouco e acamparem de frente ao mar. Ou seja, Deus preparou o lugar, Deus sabia o lugar. Você acha que Deus foi pego desprevenido ali, com o exército vindo? Não, foi um plano. Deus falou: eu vou colocar esse povo onde não há saída, porque eu quero conhecer se o coração deles ainda está comigo. Eu vou colocar no lugar onde não há saída humana, só há uma saída: o clamor. Mas o clamor certo, e não o clamor do medo que me manda voltar, o clamor que me leva a uma direção. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que eu não posso confundir porta fechada com a ausência de Deus. Não confunda uma porta que se fechou com a ausência de Deus. Nós somos muito bons em falar que Deus está conosco, desde que tudo que eu quero, tudo que eu ore, tudo que eu busco, tudo que eu almejo aconteça. E aí eu falo: Deus está comigo. Na primeira porta que fecha, eu falo: Deus me abandonou. Que Deus é esse que só está com você se a porta estiver aberta? Se algo que você deseja está acontecendo, se o motivo do teu clamor, da tua oração está fluindo, porque se você é, como eu posso dizer, oportunista dessa maneira,
Deus abriu a porta, Ele está comigo. Deus fechou a porta, Ele me abandonou. Tem porta que Deus fecha para testar seu coração. É a provação. Entenda, existe tentação e provação. Provação é para me aprovar, tentação é para te derrubar. Mas não é Deus que te tenta, quem nos tenta é a nossa própria concupiscência. Agora, a provação não. A provação é Deus olhando, eu preciso de um novo nível para esse filho, então eu vou colocar uma provação para ele ser aprovado. Uma provação para ele ser aprovado, promovido. Eu não sei a realidade que você está vivendo hoje, mas Deus está colocando algumas provações. Meu Deus, você precisa entender isso aqui. Existem provações na sua vida hoje que Deus está preparando uma promoção para você. É um novo nível. Isso é aqui, meu irmão. Eu preciso entender o que Deus está fazendo. Isso é consciência da palavra. Isso é consciência de quem me tirou do Egito e está me levando a um lugar, está me conduzindo por um processo. Um dia foi suficiente para tirar o povo do Egito. 40 anos não foram suficientes para tirar o Egito do povo. Tirar o povo do Egito é fase. Tirar o Egito do povo é processo. Existem processos em nossas vidas que, se a gente fugir, a gente não cresce. Abrace o processo. Abrace a dor. Abrace as lágrimas. Não como quem ama sofrer, mas como quem entende que as lágrimas fazem parte de um processo divino de crescimento na sua vida. Não existe nada que a gente passe que Deus não sabe, que Deus não saiba, ou que Deus não tenha permitido. Se Deus permitiu, é porque Ele tem um propósito. E aqui está o detalhe que muda completamente a nossa perspectiva sobre esse texto. Como eu disse, foi Deus que mandou. No versículo 2 ele vai dizer: diz aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Piairote. Olha a ordem de Deus: manda voltar, manda acampar de frente ao mar, porque eu tenho algo para fazer com eles nessa noite. Tem algo que eu quero fazer. Foi Deus que escolheu o lugar. Deus sabia que o mar estava ali, Deus sabia que as montanhas estavam ali, e Deus sabia que Faraó viria. Deus sabia que Faraó endureceria o coração, porque ele falou: eu vou endurecer o coração de Faraó, eu vou levar Faraó até o povo, porque eu quero saber o que vai sair do coração deles. Momento de pressão é incrível, sempre extrai de nós o que nós somos e não o que queremos ser. Sempre vai extrair de mim. Pressão extrai o que está lá dentro. Você pode até nos momentos bons fingir muita coisa, mas a pressão revela o verdadeiro caráter de uma pessoa. A dor, a dificuldade, o processo revela quem de fato nós somos. Milhares de pessoas saindo de um lugar, viram o inimigo e agora estavam ali falando: por que você nos trouxe aqui, Moisés? A gente não te falou para deixar a gente em paz? Por que você não deixou a gente em paz? Era melhor servir. Peraí, era melhor ficar escravo do que ousar experimentar a terra prometida? Tem gente que nunca desfruta da promessa do Senhor, porque nunca para de romantizar o passado, porque flerta com quem você foi outrora. Sabe aquele planinho B engatilhado? Você sabe o que eu estou falando, meu irmão? Só eu que já tive plano B na minha vida aqui. Aquele plano, se não der certo aqui, já está preparado o plano B, já está preparado o plano C. A gente tem plano para tudo, menos para abandonar a nossa hipocrisia, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa soberba. Menos para dizer: o problema nessa história toda com Deus não é o que Ele prometeu, é eu que não acreditei na palavra dEle. Porque se eu acredito, eu abandono, eu deixo. Como Paulo disse, eu estou deixando o barco no cais. Eu não tenho mais para onde voltar, eu não tenho outro lugar, só tem uma direção para seguir. E se Deus está apontando esse norte, é nesse norte que eu vou seguir, porque eu creio quem foi que me deu a palavra. Eu só confio na palavra quando eu conheço o autor da palavra. E aqui está o grande problema, porque às vezes não é questão nem de não confiar, é que às vezes não conhecemos verdadeiramente quem é o autor dessa palavra.
Às vezes eu não conheço a profundeza de quem é esse Deus, Adonai, aquele que tem todo o poder, aquele que fez todas as coisas. Naquele lugar, de frente para o mar, humanamente parecia um erro muito grande, humanamente parecia algo que era o fim, mas espiritualmente era um processo que Deus estava forjando e formando aquelas pessoas. Consegue perceber como é que Deus trabalha nos mínimos detalhes? Você está aqui comigo, meu irmão? 10 pragas o Egito viu. Depois libera o povo. Depois Deus volta a endurecer o coração de Faraó, para que eles voltem a ir atrás. Porque naqueles primeiros dias eles já não estavam mais em território egípcio, mas agora o território egípcio caminhou com eles pelo deserto onde não deveria caminhar. Tem coisas dentro de você que está impedindo você de avançar para a próxima fase, que enquanto você não deixar, Deus não te coloca lá. Você está aqui comigo, irmão? Consegue entender? Existem coisas que, se você não abandonar, você não vai desfrutar do próximo estágio, da próxima fase, do próximo nível. Tem coisa que, se você não abandonar, a gente tem o costume de pensar que quando alguma porta se fecha, e eu falo por mim mesmo, irmão, é impressionante cada momento de dor, de pressão que a gente vive, cada momento de dificuldade. Esses dias para trás, umas 3, 4 semanas para trás, nós achamos o lugar para a nossa igreja, apertamos a mão da pessoa, começamos a organizar os documentos. No dia seguinte, o cara atravessou a gente levando outra pessoa, que ofereceu pagar mais e derrubou toda a nossa negociação. Aí você fala, cara, não é possível. Tudo certo, gerou expectativa, levamos ali naquele lugar arquiteto para começar a sonhar, e foi tudo tão rápido. No outro dia, frustração. E se a gente para pensar, existe uma frustração humana, mas olha, o que nos frustra não frustra Deus, porque a Bíblia me ensina que Ele vê o fim desde o início. Você está aqui, meu irmão? Ele vê o fim desde o princípio. Para Deus não existe passado, presente e futuro. É uma linha. Ele é atemporal. Ele enxerga como um todo o fim desde o início de todas as coisas. Isso me traz uma paz tão grande, porque Deus já viu esse dia, Deus já viu o próximo mês, e se Ele está falando continue, é porque Ele já está no lugar que Ele está te chamando para caminhar. Ele não está te falando vai, Ele está te falando vem. É diferente. Vai para o lugar que Ele não está, venha para o lugar que Ele já está. Ele já viu, Ele está chamando, e Ele está dizendo, pode vir. Esse texto é poderoso, porque ele vai mudar a maneira que aquelas pessoas estavam pensando. Primeiro clamam e pedem para voltar. Quem escolheu aquele lugar foi Deus. Entenda, meu irmão, a sua crise não surpreende a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado isso aí. Fala aí, a sua crise não surpreende a Deus. A sua dificuldade não surpreende a Deus. Nem toda porta que se fecha significa que Deus saiu. No meio desse lugar chamado Piairote, de frente para o mar, naquele lugar, não era uma porta fechada, que Deus estava. Meu Deus, Deus estava na porta fechada, Deus estava na barreira, Deus estava na emboscada, Deus estava no território que os homens começaram a questionar se era Deus mesmo que levou naquele lugar. Você consegue entender isso? Deus estava ali, não abandonou o seu povo, porque por mais que a gente se sinta abandonado, isso não é culpa de Deus. O sentimento de abandono é responsabilidade nossa e não dele, porque Ele mesmo não nos abandona. Nós é que sentimos isso pela muitas vezes a incredulidade do nosso coração. A pressão, a dificuldade, o medo, a insegurança começa a gerar em nós situações, pressões. E como eu disse, a pressão ela sempre vai tentar fazer a gente voltar. E aqui é a segunda chave. Toda pressão tem um objetivo muito claro:
fazer você romantizar o seu passado, fazer você sentir falta de um lugar que Deus te tirou, de uma vida que Deus te libertou. Olha o que eles vão dizer: era melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Era melhor a escravidão do que morrer no deserto livre. Você acha mesmo que Deus tiraria o povo de um lugar para levar para morrer na vergonha? Você acha mesmo que Deus te movimentou para fazer você passar vergonha? Você acha mesmo que Deus te trouxe a um lugar para fazer você se lembrar com saudade de um passado que Deus removeu? E aqui eu não estou falando de país, eu estou falando de posicionamentos, eu estou falando de mentalidade, eu estou falando de posturas, de crenças, de pensamentos, de sofismas, de mentiras, de falácias, situações que nós cremos em nossas vidas, em nossas mentes, que comprometem diretamente o que Deus quer fazer em nós, porque Deus não pode trazer um ambiente novo numa terra velha. Deus não pode trazer para um lugar novo se o meu coração ainda está, não é a geografia, é onde a minha mente está. Porque é muito melhor um deserto com Deus do que um oásis sem Deus. Então não tem a ver com o lugar, tem a ver com quem está comigo. Mesmo que seja no deserto, mesmo que seja numa dificuldade, que seja no deserto, se eu estiver com Deus eu estou bem. E se for na dificuldade, e se for numa bonança, mas sem Deus a gente está perdido. Porque a gente se perde no meio da fartura se não houver Deus. E é por isso que Deus às vezes remove algumas coisas. Meu Deus, irmão, Deus tira algumas coisas, pessoas, oportunidades, portas, porque sabe que existem situações que vão te remover dele. Então é melhor você perder algo do que perder ele. É melhor você perder alguma coisa do que perder aquilo que ele está preparando para você. Você está aqui comigo essa manhã, essa noite, em nome de Jesus? Essa palavra servir, do hebraico, uma palavra chamada avad, que é trabalhar, servidão, subjugado. Resumindo em uma palavra, escravidão. O texto fala, era melhor servir. Só que ele não está falando de servir, porque servir é um ato voluntário. Sim ou não? Tem voluntários aqui nessa casa, amém? Cadê os voluntários desse lugar aqui que servem com amor? Servir é um ato voluntário. Escravidão é um ato obrigatório. Se eu sirvo, eu posso escolher não servir. Mas se eu sou escravo, eu não tenho opção de não fazer. O texto aqui está traduzido de uma forma por servir, mas a palavra verdadeira é avad, que significa trabalho subjugado sob o regime de escravidão. Pessoas que estão subjugadas sob a vontade de outro, debaixo de uma autoridade da qual eu não tenho escolha de sair. E aí Deus te remove de um lugar que você não tinha escolha e te leva para um lugar onde você tinha escolha. E no lugar da escolha, olha que incrível, no lugar da prisão, a escolha era a liberdade, mas no lugar da liberdade, a escolha era a prisão de novo. Peraí, você está orando pedindo para eu te livrar. Nos primeiros dias de liberdade, você deseja o trabalho novamente. Os 3 primeiros dias, cara. A gente condena esse povo porque estamos lendo na Bíblia, mas a gente é igualzinho. A gente aponta o dedo porque eu leio o texto e eu sei o final da história. O problema é quando se aplica a nós. Falando, era melhor ter ficado lá mesmo. Era melhor que o lá estava doendo, mas pelo menos tinha isso, pelo menos tinha aquilo. E a gente nivela o que Deus quer fazer pela régua mais baixa do mundo. Eu não nivelo pelo que Deus quer, eu nivelo pelo que pelo menos tinha. Olha o discurso, pelo menos tinha isso. Você consegue entender como é que o pelo menos faz isso aqui, ó? Pelo menos tinha. Peraí, eu não quero pelo menos, eu quero pelo mais. Eu não quero a régua humana, eu quero o que Deus tem para mim. E se para alcançar o que Deus tem para mim tem deserto, eu aceito. Agora o problema não é o deserto, o problema é o quanto o deserto vai durar na sua vida. O deserto
é um destino, aliás, uma passagem de todos nós. Agora, a durabilidade do deserto não depende de Deus, depende de nós. Quanto tempo eu ficarei no deserto? Só eu posso responder. Sabe por quê? Porque o seu deserto é do tamanho do seu orgulho. Você está aqui, irmão? O nosso deserto é do tamanho do nosso orgulho. Pessoas orgulhosas entram no deserto e não encontram caminho de saída. Porque o orgulho não te faz reconhecer quem te levou e para onde está indo. Então a pessoa se perde nela mesma, na própria vaidade, se ensoberbece, se envaidece. E toda vez que eu tiro os meus olhos de Deus e coloco em mim, eu me coloco numa posição que eu não estou. Eu me coloco como o Senhor da minha vida, como o governo da minha vida. E nós não temos governo e nem senhorio da nossa vida. A nossa vida não nos pertence mais. Por isso já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele vive. E se a minha vida é para Ele, Ele é o governo. Você está verdadeiramente, será que nós estamos verdadeiramente preparados para estarmos debaixo do governo do Senhor? Porque o povo passou mais de 400 anos sobre o governo do Egito e não conseguiu passar 3 dias sob o governo de Deus. Mais de 400 anos dirigidos por Faraó. 3 dias no deserto, já queriam Faraó de novo. Será que é porque Deus é que é o perverso? Ou porque a gente não está disposto a passar pelo processo? Porque eu oro pedindo para que Deus me dê algo, mas entre a promessa e o cumprimento tem um processo. Agora entenda, o processo é o que sustenta a promessa. O processo é o que traz a substância, a força necessária para que quando Deus me coloque no lugar que Ele me pediu para estar, que Ele me convidou, me vocacionou a estar, eu não chegue e caia. Eu chegue e permaneça, porque eu passei pelo processo. Quem passa pelo processo, quando chega lá na frente, fala: foi doloroso, sofri, mas venci, e Deus é quem me guiou. Agora, quando a pessoa recebe fácil demais, ela não dá valor. Se não tem processo, não tem valor naquilo que foi conquistado. Então o tempo no deserto é de acordo com o seu orgulho. O que Deus queria? Reconheça agora quem é seu Deus. Por que eles saíram do Egito? O discurso que Deus colocou na mão e na boca de Moisés era: fala para Faraó que vocês irão ao deserto prestar cultos ao Senhor. Chegou no deserto, não prestaram culto e desejaram voltar. Pediram, mas na hora de entregar culto, eles até começaram certo, porque começou clamando: Senhor, opa, vai vir alguma coisa boa daí. Eu quero voltar para o Egito. Não é possível, filho. Eu estou aqui ouvindo, esperando você falar, esperando ouvir que você está entendendo o processo que você está passando, e a primeira coisa que sai da boca é desejar voltar. O Egito era péssimo para se viver, mas era um lugar conhecido, e eles se acostumaram com o péssimo conhecido. É aquela pessoa que já aceitou que a situação que você vive é essa mesmo, não é mais nada não. Já aceita e já não entende que Deus está passando pelo processo, e então você se estaciona, paralisa no lugar que era apenas para passar. Deserto não é destino, deserto é passagem. Deserto é jornada. Deserto é saída. Êxodo é travessia. É sair de um lugar em direção a outro lugar. A Bíblia me ensina que havia um caminho mais curto, mas Deus decidiu levá-los pelo caminho mais longo. Porque tirá-los de um lugar foi fácil, mas o lugar estava tão enraizado que no meio daquele caminho já tinha coluna de fogo, já tinha nuvem. Viram
o mover de Deus, mas foram capazes de almejar o romance, o flerte com o Egito, que já deveria ter ficado para trás. Coloca a mão sobre a sua cabeça assim e fala: Deus, tenha misericórdia de mim. Fala mais alto: tenha misericórdia de mim. Não me deixe mais. Fala com autoridade: não me deixe mais desejar o passado. Eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Mesmo que tenha deserto, eu estou disposto a passar por ele. Amém ou não amém? Quem suporta o processo, meu irmão, nunca sente saudade do passado. Quem suporta a lágrima e a dor tem algo te esperando lá na frente. Agora, quem não suporta sempre vai sentir falta. Agora o texto me ensina uma terceira chave. Quanto tempo eu tenho, pastor? Até que horas que a gente vai aqui? Vai embora. Quem me dá 5 minutos aí? 5 minutos. Faz assim, quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 minutos, pastor. Pessoal que deu 5 cada um aí. Terceira chave que a gente precisa aprender. Está lá nos versículos 13 a 15. Eu quero ler isso aqui com você. O povo murmurou, desejou o passado. E Moisés vai responder no versículo 13 o seguinte: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Algumas outras versões vão dizer: permaneça. Fiquem firmes, permaneça, não retroceda e veja o livramento. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se, aquiete-se. O que Deus estava dizendo aqui por meio desse líder Moisés? Fica tranquilo. Fala para o teu irmão aí, fica tranquilo. Não, se eu estivesse escutando de alguns aqui, eu estava ficando mais desesperado. Fala com autoridade para esse irmão que está do seu lado: fica tranquilo, irmão. Você vai falar como quem de fato está acreditando no que você está dizendo. Fala: fica tranquilo, irmão. Fica em paz, irmão. Fica firme, irmão. Moisés dizendo: não tenham medo. E aqui me ensina que existe o tempo certo para permanecer e existe o tempo certo para marchar. Qual que é a grande dificuldade? É querer permanecer quando eu devia marchar, e é querer marchar quando eu devia permanecer. Aqui entra o discernimento espiritual. Se nós não tivermos, eu vejo na pressão e quero marchar. O que é marchar na pressão? É fugir do medo. O lugar que eu deveria permanecer, eu quero correr. E o lugar que eu devia estar correndo, eu quero permanecer. Quando a gente confunde essas coisas, as coisas não andam. Por isso a nossa oração a Deus também precisa ser: Pai, me dê discernimento dos tempos, estações, dos momentos, dos próximos passos, do que eu preciso fazer, de como fazer, por que fazer e quando fazer. Esse discernimento só alcança quem tem maturidade. Não é quem está fazendo um clamor no meio do medo para voltar. É como Moisés está dizendo: ei, fica calmo. Primeiro, fica calmo. Permaneça. Olha o tempo. Medo, permaneça firme. Medo não é para marchar. Medo é para permanecer. Medo precisa gerar resistência, resiliência e não correr. Porque quem corre no meio da pressão está com medo. E quando eu fujo de uma situação, ela pode chegar pior lá na frente. Eu tenho certeza que você já fugiu de uma situação que se voltou contra você pior do que estava antes. Não é só comigo isso. Só eu. Amém. Só comigo que aconteceu isso aqui. Você fugiu de uma conversa difícil. Fugiu de um confronto que precisava ter acontecido. Fugiu de uma disciplina. Fugiu de uma exortação. Fugiu de uma responsabilidade. Lá na frente, aquilo se volta pior. Quando tem pressão,
Qual precisa ser a minha resposta? Permanecer. Pressão é permanência. Para então, estrategicamente, sob a direção de Deus, eu possa marchar. Aqui o texto não está sendo aleatório, falando permaneça e marche. Não é aleatório. Deus não está falando marcha e depois permaneça. Primeiro permaneça. Porque você precisa ver Faraó correndo atrás de você. Você precisa ter a habilidade de olhar para frente e não ver porta, olhar para o lado e não ver porta, olhar para o outro lado e não ver porta, olhar para trás e ver o inimigo e permanecer. Essa é a habilidade que só consegue viver quem tem fé. É por isso que o povo de Deus é um povo muito louco. É um povo extremamente resiliente em muitas coisas. Enquanto no mundo tem pessoas vivendo pressão e desistindo de tudo, dentro da igreja tem gente vivendo pressão e sorrindo. Que loucura que é essa? É porque nós sabemos em quem nós temos crido. Também sei em quem nós temos confiado. É uma loucura. O evangelho é uma loucura. A palavra extrai de nós posicionamento de loucura, porque não tem cabimento. Peraí, Deus está mandando permanecer. Deus, eu acho que você perdeu a noção das coisas. Tem 600 cavalos e cavaleiros, cada carro com um capitão. Tem Faraó, todo o seu exército vindo aqui atrás. E você quer que eu permaneça? Qual que é a postura diante da pressão? O mais óbvio que a gente faz: correr. Quem já fugiu de um cachorro aí? Só eu, né? Você riu aí. Só eu também, irmão? Vai deixar só comigo os exemplos essa noite aqui? Quem já correu de um cachorro aí? Cachorro quando avança, se você fugir, é aí que pega. Não é? Se ele sentiu medo, é aí que ele avança. Mas quando você permanece ali e faz aquela cara, geralmente, tá? Aqui é geralmente, tá? Esse exemplo aqui não é tão fidedigno não, mas só para que você entenda, o cachorro tem faro de medo. Ele sente, ele cheira o medo. E quando ele sente o medo, aí que ele começa a latir. Ele não tem nem coragem. A questão é que ele latiu, não é porque ele é corajoso, é porque ele viu medo em mim. Você consegue entender como é que o inimigo funciona? O inimigo não tem coragem. A questão é que ele vê o medo, e então ele cresce em cima do meu medo. Ele se sobrepõe porque o medo me coloca lá embaixo e naturalmente já o coloca acima. Mas quando eu sei quem é que peleja por mim, não é a minha força, é o Senhor que vem. Não sei se você já teve alguma situação na sua vida quando criança, alguma briga de colégio, alguma briga de bairro, e aí chega teu pai ou irmão mais velho, vindo atrás assim, e aí o cara começa a fugir, você fala e não volta mais não, mas não era porque você era forte, é porque tinha alguém grande atrás. É porque tinha alguém maior. E aí o inimigo foge, não é porque você é forte, é porque tem um Deus que peleja por você. Quando o inimigo te olha, ele não vê você, ele vê o sangue derramado na cruz. Meu Deus, quando ele olha para você, ele não enxerga você, ele enxerga o sangue de Cristo em você. E é por isso que ele bate em retirada. A palavra fala que o inimigo vem contra mim por um caminho, mas você não está aqui não, meu irmão. Se você estivesse aqui, você estava dando glória. Ele vem por um caminho, mas por 7 ele vai fugir. Fala para o teu irmão do lado aí: por 7 caminhos esse inimigo vai fugir da tua vida hoje. Não é porque você tem força, meu irmão, é porque Deus é por você. Deus peleja por você, Deus luta por você e nunca vai te desamparar. Tinha um mar à frente, tinha montanhas, tinha inimigo, encurralados eles estavam. Não havia saída. Moisés fala: permaneça. Esse conselho é meio doido. Moisés, não está fazendo sentido o que você está falando. Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer racionalizar tudo que Deus fala. A gente quer ver sentido em tudo que Deus fala. Se Deus te mostrasse o processo inteiro, você teria fugido antes de começar. É por isso que Deus chama, mostra o futuro, mas não te mostra o processo. Você precisa aprender no processo. Se Deus falasse que teria tanta lágrima, você ia? Se Deus falasse que ia doer, você ia? É por isso que Deus fala: vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Deus apresenta o lugar.
Agora deixa eu ver se você está disposto a passar pelo processo para chegar lá. O lugar existe. A questão é que o meu medo me paralisa e me faz sentir saudade do passado. O medo de ousar, ir além. E isso porque nós estamos falando dessa terceira chave. Existe um tempo para permanecer e um tempo para marchar. Olha a sequência. Como é que Deus é um arquiteto maravilhoso. Como é que Deus desenha as coisas de uma forma perfeita. Versículo 13, Deus manda: aquietai-vos. Versículo 15, Deus diz: diz ao povo de Israel que marche. No 13, permaneça. No 15, marche. Ele não fala corra. Correr e marchar é diferente. Correr é quem está com medo. Marchar é quem está posicionado. Deus não te chamou para correr, Deus te chamou para marchar. O inimigo não responde a quem corre, o inimigo responde a quem marcha. Meu Deus, você não está aqui não, meu irmão. Se você estivesse aqui, eu fiquei sabendo que essa igreja era avivada. Cadê o povo que dá glória aqui? Deus não te chamou para correr, Deus te chamou para marchar. Marcha quem é exército, corre quem é medroso. Não é o medo que está sobre você, é o espírito de ousadia, de coragem, pela qual podemos clamar: Abba, Pai. Pela qual podemos dizer: ei Deus, está difícil, está com dor, tem lágrimas, mas eu decido permanecer. Deus me trouxe aqui esta noite para lembrar você: permaneça. No tempo da dor, fique firme. No tempo da tempestade, fique firme. No tempo da dúvida, fique firme. No tempo do medo, fique firme, até que chegue o dia de marchar. Mas pastor, o tempo de permanecer já está durando muito tempo. Permaneça mais um pouco. Até quando? Até ele mandar marchar. Até ele falar: chegou a hora. Quando chega a hora, olha a sincronia do texto. Moisés diz: aquietai-vos, permaneçam e vede o livramento do Senhor. Dá uma olhada para esse inimigo aí. Você nunca mais os verá. Meu Deus, olha essa palavra. Olha o que Deus fala. Olha lá. Olha para o inimigo que você está querendo correr. Olha para lá. O que Deus está mandando? Olha para trás. Olha para trás, vai lá, olha para trás. Nunca mais você verá esses que estão tentando te matar. Por que o lugar em Piairote era estratégico? Porque se houvesse um caminho pela frente, eles não olhariam para o inimigo. Eles seguiriam sem olhar. E não se lembrariam do tamanho do livramento que Deus estava fazendo. Porque a mente era de escravo. E uma mente de escravo precisa ver, precisa tocar, precisa sentir. É por isso que é tão difícil, por isso que tem dor, por isso que tem lágrima. Porque se não sentir, não chorar, não sentir dor, não for difícil, a gente não valoriza. E ainda fala: foi sorte. Aí Deus coloca no lugar onde não tem saída para frente, não tem saída pela direita, não tem saída para a esquerda, para forçar. Olha para trás, vai lá, olha para trás. Vai, meu povo, olha para trás. Permaneça, mas olhe para trás. Dá uma olhada na poeira. Aquelas milhares de pessoas cavalgando, correndo. Olha a poeira, olha o inimigo chegando e permaneça firme. Imagina aquela cena, o povo olhando para trás, tremendo de medo. Ele está mandando olhar para trás. Agora olha, não é para tremer, é para se lembrar de que você nunca mais vai vê-los. Isso é poderoso, meu Deus. Nunca mais você verá quem está tentando te afligir. Nunca mais o que te assola. Deus está dizendo hoje: hoje eu quebro medo sobre a tua vida. Hoje eu quebro o espírito de medo. Hoje eu quebro correntes, grilhões, circunstâncias, situações que estão tentando te paralisar. Deus te trouxe aqui essa noite para trazer para essa sua memória a lembrança de que Deus está quebrando o que te paralisa para te colocar num tempo agora de marchar. Fica tranquilo, meu irmão. O tempo de permanência está acabando e o tempo de marchar está chegando sobre a tua vida. O tempo de marchar é um tempo de avanço, é um tempo de crescimento, é um tempo de autoridade, de ousadia, de quem sabe quem foi que foi chamado por Deus. Primeiro Deus manda: aquieta. Ficou quieto? Olhou o inimigo? Agora marche. Deus é um gênio.
Deus é extraordinário. Porque no meio do medo, ninguém consegue marchar, só consegue correr. E na correria a gente não consegue se atentar aos detalhes que Deus está livrando. A gente corre tanto que não se lembra do que Deus está fazendo dos lados. A correria é tão grande, é trabalho, é dinheiro, é projeto, é sonho, é isso, é aquilo. E a correria é tão grande que eu não estou vendo os livramentos pontuais que Deus está fazendo. E quando eu não percebo Deus nessas pequenas coisas, é natural que a minha mente, no momento da dificuldade, não se recorde dos livramentos e se lembre do passado. É assim que a nossa mente funciona. No momento da pressão, a primeira coisa que vem são os gatilhos do passado. A não ser que você conseguiu permanecer, olhou nos olhos do inimigo, permaneceu, e então não correu e sim marchou. Primeiro Deus aquieta, significa permanecer. Depois Deus convoca para marchar. O problema é que tem gente marchando, tem gente correndo quando deveria permanecer, e tem gente permanecendo quando deveria correr e marchar. Trocar os tempos, não discernir a próxima estação, é como entrar no inverno com roupas do verão. Dá para passar? Dá, mas vai sofrer. Quem segue a orientação passa pelo processo, até dói, mas não sofre e não morre pelo caminho. Mas quem não escuta a orientação anda em círculos. Foi o que aconteceu com o povo. Eles andaram 40 anos. Não tinha nem terra para andar 40 anos, se não fosse em círculo, se não fosse dando volta em si mesmo. Você consegue entender como que a gente se move sem Deus? Como um cachorrinho correndo atrás do próprio rabo, já viu? Olhando para o próprio umbigo, olhando para a própria vaidade, correndo atrás de si mesmo, dos próprios planos e projetos. A gente fala: eu quero fazer a tua vontade, desde que a tua vontade seja a minha. Eu quero fazer o teu querer, desde que o teu querer seja o meu. Eu quero abrir mão, desde que aquilo que eu abra mão não me custe. Não dá. Por isso que a Bíblia fala: aquele que quiser me seguir, negue, tome a cruz, então e siga. Aqui a ordem também é fundamental, é importante. Não é tome a cruz para negar, é negue, abandone, deixe, pegue a cruz, assuma a dor, assuma a dificuldade, assuma as lágrimas, abrace o processo que é só seu, porque é esse processo que lá na frente fará você testemunhar os grandes feitos do Senhor. É Deus falando para o povo: olha para trás, esse povo você nunca mais verá. E para a gente finalizar, o texto termina falando sobre o episódio que a gente conhece do mar se abrindo. Primeiro eles permaneceram, mais à frente vai explicar um pouquinho, falando que a nuvem se colocou entre o povo de Deus e os egípcios, de forma que não podiam enxergar o povo de Deus. Olha como é que Deus guarda a quem ama. Tem uma nuvem impedindo que o inimigo destrua a sua vida. Deixa eu melhorar para você. Tem um sangue derramado na cruz que te impede do inimigo tocar na sua vida. Se eu estou falando da nuvem que protegeu, o que eu posso falar do sangue? Uma nuvem protegeu, e o sangue, o que ele não vai fazer? Uma nuvem impediu que Faraó e o seu exército vissem o povo de Deus. E o sangue? E o sangue de Cristo derramado naquela cruz, meu Deus.
Moisés vai falar: permaneçam, fique firme, segura a onda, não retroceda, fique firme no Senhor. E aí Deus fala com Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Opa, chegou a hora, chegou o momento da gente marchar. E aqui acontece algo que deve ter sido maravilhosamente lindo, perfeito, soberano, de se assistir a olho nu. O mar fendendo, o mar rachando, dividindo, se abrindo, num vento que veio cortando a água. Agora entenda, o mar não se abriu para eles passarem, eles começaram a marchar e o mar se abriu. Deus quer ver o seu passo de fé, porque é fácil andar com o mar aberto, difícil é começar a andar e provocar a abertura do mar. Deus nos chama essa noite para sermos provocadores de milagres, provocador do mover de Deus. O que é provocar um milagre? É começar a caminhar na direção daquilo que parece a morte, aquilo que parece o fim. Peraí, mas milhares de pessoas estão caminhando em direção ao mar. Você não está entendendo? Tem mar à frente, tem inimigo atrás, tem montanha. Você que não está entendendo, meu irmão, porque eu estou marchando, porque eu estou vendo o mar rasgando. Deus está rasgando o mar e eu começo a andar, e eu começo a marchar. Essa quarta chave precisa fechar na nossa mente, porque o mar abriu para quem continuou marchando. O mar não abriu para curioso, o mar não abriu para espectadores, o mar não abriu para quem queria só assistir. O mar se abriu para quem estava marchando. Eu não sei em qual circunstância você chega aqui essa noite, mas Deus está colocando velocidade nos seus pés hoje. Não, você não está aqui porque se você estivesse aqui, você estava dando glória, irmão. Deus está colocando velocidade nas suas pernas hoje. Deus está colocando força nas suas pernas hoje, força para marchar. Não é aquela marcha lenta, aquela marcha de dor, aquela marcha de sofrimento, não. É aquela marcha que você bate o pé, porque você sabe onde está pisando, você sabe quem chamou, você sabe para onde está indo. Só tem dúvida do futuro quem não confia naquele que deu a palavra, porque quem confia no Senhor não retrocede jamais. Quem confia no Senhor permanece marchando na direção do mar que se rasga na sua frente. Aí, meu irmão, olha para aquilo que te assola hoje sem medo, porque Deus manda te dizer: nunca mais você verá esse medo que está tentando te paralisar, nunca mais você verá o inimigo que está tentando te matar, nunca mais. Deus está rasgando o mar na sua frente essa noite. Eu não sei, meu irmão, mas eu queria que você, que precisa permanecer e marchar, porque cada um de nós estamos numa fase diferente da vida. Talvez Deus está chamando hoje para permanecer. Não é para marchar, agora é para permanecer. E talvez alguns já estão permanecendo há muito tempo, e Deus está falando: agora começa a se mover. E você continua permanecendo. Não, agora começa a se mover. Tem tempo de conquista, de marchar, e tem tempo de permanência. E cada um de nós estamos talvez numa fase da vida. Se você sente que Deus te chama hoje para permanecer ou para marchar, eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar nesse momento. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você essa noite. Se o ministério de louvor puder nos ajudar aqui nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos. Comece a falar com o seu pai aí no seu lugar agora. Qual é a estação que Deus está te chamando para viver agora? Qual é o momento que Deus está te chamando para viver agora? É permanecer. Comece a falar: Deus, eu tomo uma decisão essa noite. A decisão que eu tomo hoje é de não retroceder. Talvez tenha um pensamento de desistência rondando a sua mente. Talvez tenha pensamentos com mentira rondando a tua cabeça, a tua casa, o teu casamento, o teu chamado, o teu ministério, a tua empresa, os seus negócios. E hoje Deus está falando: não arreda o pé para trás. Deus está falando: permaneça.
E talvez você já está ali permanecendo e Deus te chamando para avançar. Deus manda te dizer: existe velocidade sendo colocada sobre as suas pernas essa noite. Existe velocidade sobre você essa noite. Não é uma velocidade sem direção, é uma clareza de direção sobre a sua vida. Levante as suas mãos aos céus e comece a orar ao Senhor nesse momento. Dentro da tua necessidade, dentro daquilo que você sente que o Espírito Santo está te impelindo, te vocacionando, te convidando nesse momento, dentro da sua circunstância, dentro do seu processo, dentro do seu processo de deserto, dentro das suas lágrimas, esse é o momento para você orar falando: Deus, eu não vou retroceder, eu não vou voltar para trás, eu não vou voltar. Você pode levantar as suas mãos aos céus. Vamos, igreja, o mais alto que você puder. Eu queria te convidar a clamar essa noite. É um momento de clamor direcionado. Deus, eu oro neste momento que haja força de permanência sobre o teu povo essa noite, Deus. Que o Senhor renove as forças. Aquele que está pensando em desistir, Deus, ministra a tua paz no coração. Aquele que está pensando em retroceder, ministra a tua paz nos lares, nos corações, na autoridade que há no teu santo nome. Deus, em nome de Jesus, aquele que está cansado, nós oramos, Pai, renova as forças, coloque velocidade, força nas pernas, para que possamos marchar, em nome de Jesus. Você pode dizer isso? Posso ir além do impossível, em ti não há. Pega a sua voz ao céu. Eu tudo posso. O inferno teme a ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo. Coloque a sua mão direita no seu coração nesse momento. Eu queria te convidar a fazer uma oração com autoridade. Talvez você chegou cansado, pronto para desistir, e Deus está renovando suas forças essa noite. Deus está renovando a sua mente, o teu coração, as suas pernas. Deus está renovando o teu ânimo. Com a sua mão direita no seu coração, eu queria que você repetisse uma oração com autoridade essa noite, o mais alto que você puder, dizendo: Senhor Jesus. Vamos, igreja, mais alto: Senhor Jesus, nessa noite eu decido permanecer, eu decido marchar, eu decido não deixar o medo provocar a minha paralisação. Eu decido ouvir a tua voz para permanecer e então marchar, em nome de Jesus. Se você puder, aplauda o Senhor bem forte. Vamos, o mais alto que você puder, aplauda o Senhor, glorifique a Ele. Se essa palavra falou no seu coração, aplauda o Senhor. O mais alto que você puder, glorifique a Ele, em nome de Jesus. Aleluias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que essa palavra encontre uma terra fértil em seu coração, gere frutos, crescimento, multiplicação, que floresça na tua vida, na tua casa, na tua família, no seu trabalho, nos seus negócios, na autoridade que é no nome de Jesus. Amém.
Amém e amém. Aos pastores da casa, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui, podendo compartilhar. Se você puder nos acompanhar também nas redes sociais, Lucas Israel lá no Instagram, e você pode acompanhar um pouco do que nós temos vivido lá no Brasil, lá em Belo Horizonte. Obrigado pelo carinho, pastor. A todos, obrigado. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Glória a Deus! Ainda antes de terminar, eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração. Nós sempre fazemos uma oração no final de todo culto, e eu gostaria que você repetisse comigo essa oração, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego a minha vida, eu te aceito como meu Salvador, e eu que andei perdido, hoje volto na certeza que o Senhor me aceita novamente. Se você está fazendo essa oração pela primeira vez, você pode levantar sua mão, nós queremos te conhecer. Se você quer aceitar Jesus ou quer voltar para os caminhos do Senhor, essa é a sua oportunidade. Eu vou contar até 3, você levanta a sua mão sem constrangimento algum. Eu conto 1, 2, 3. Existe alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão? Glória a Deus. Todos salvos. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra. Deus, que nós possamos permanecer e avançar segundo a Tua direção, porque só quando nós avançamos, nós podemos ver aquilo que o Senhor já começou a fazer, Pai. Que o Teu povo, Senhor Deus, tenha essa semana ainda provas daquilo que o Senhor já está cumprindo na vida de cada um deles, e que eles vivam a melhor semana da vida deles, é o que eu te peço em nome de Jesus. Deus te abençoe e viva a melhor semana da sua vida. Domingo nós temos 3 cultos de celebração, 9h30, 11h30 e 7 da noite. Nós te aguardamos. Deus te abençoe.